Então, como eu estava falando, e por dentro aqui da nossa coluna vertebral, protegido pelas meninges, nós temos a medula. A medula espinal, que quando tem suspeita, por exemplo, de meningite, é colhido o líquido da coluna. Na verdade, é colhido o líquido que fica na medula, aquele líquido que eu falei para vocês que é chamado de cefalorraquidiano. Então, esse é o líquido que colhe quando tem suspeita aí de meningite. E aí ele fala para a gente aqui de quando tem lesões na medula. Quando tem lesões aí na nossa medula, em função de algum tipo de acidente ou de doença, pode ocorrer a paralisação de parte do corpo, dependendo da área da coluna que for lesionada. Se a lesão for na região cervical, a paralisia pode ser dos membros superiores e inferiores, ou seja, ali na região do pescoço. Então, se a pessoa, como dizem popularmente, quebrou o pescoço, ela vai ficar paraplégica, sem movimento nos braços e pernas, membro superior e inferior. Se essa lesão ela for na região lombar, por exemplo, ocorre a paralisia dos membros inferiores, ou seja, apenas das pernas. E aí é quando a pessoa se torna paraplégica. Isso pode acontecer por algum acidente ou por algum tipo de doença. Geralmente, e é mais comum acontecer isso por acidentes, de carro, de moto, de qualquer outra maneira, tudo bem? Vamos para outra parte do nosso sistema nervoso, a parte periférica, e é essa que está sendo mostrada aí na nossa imagem. A parte periférica, ela também é chamada de sistema nervoso periférico. Ela vai ser formada pelo conjunto de nervos e gânglios lá do sistema nervoso central. Os nervos, eles são estruturas filamentosas e são principalmente formados aí de várias fibras nervosas que saem da parte central do sistema nervoso e se conectam aos diversos órgãos. Já os gânglios nervosos, eles são expansões encontradas em determinados nervos, formadas pelos corpos celulares dos neurônios, das quais partem fibras nervosas que fazem parte desse nervo. Então, ó, eu falei aí que nervos e gânglios fazem parte do sistema nervoso central. Não, sistema nervoso central é medula espinal e encéfalo. E aí sim, sistema nervoso periférico são os nervos e gânglios. Então ele mostra aqui pra gente que a parte periférica ela é constituída por 12 pares de nervos cranianos, esses nervos estão aqui nessa região, que partem da base do encéfalo, 31 nervos raquidianos, que partem da base da medula espinal, e vários gânglios nervosos. Em cada espaço intervertebral, ou seja, entre as vértebras, como a gente viu aqui em cima, ó, nós temos um par de nervos espinais, que são esses aqui, ó, que eu estou mostrando em cima, hein? Nervos espinais. De um lado e do outro da coluna vertebral. Aqui ele só mostra um lado, mas do outro é a mesma coisa, por isso que é chamado de par. Tudo bem? E aí nós vamos aí para o que nós chamamos de parte simpática e parasimpática do nosso corpo, ou somático e autônomo. O sistema nervoso periférico, ele vai ser dividido em duas partes: somático, que é voluntário, e autônomo. Ele recebe esse nome de autônomo porque acreditava-se antes que o sistema nervoso ele trabalhava sozinho, que ele não dependia de mais nenhum outro sistema, que ele sozinho dava conta de tudo. Com o tempo, estudos foram dizendo que, assim como os outros sistemas, o sistema nervoso também depende de outras partes, mas o nome ficou. E aí ele diz pra gente, os movimentos voluntários da musculatura, como por exemplo, mexer o braço, eles estão sob controle do ramo somático da parte periférica e se manifestam pela movimentação da musculatura estriada esquelética. Lembra que nós já vimos os tipos de musculatura. Nele, nós temos diversos nervos sensitivos responsáveis por levar à parte central do sistema nervoso informações do ambiente, como nervos motores,
responsáveis por levar a resposta aos órgãos efetores. Então, tudo isso que eu falei é aquilo. Coloquei a mão na panela que está pegando fogo, está super quente. Eu continuo com a mão ali? Não, eu tiro. Isso é uma resposta. Isso é um movimento, embora ele seja voluntário, o seu cérebro mandou a informação: tira a mão, senão você vai se queimar. Tudo bem? E aí ele fala que no ramo autônomo da parte periférica há somente nervos motores que vão atuar independentemente da nossa vontade, estimulando a musculatura lisa de vários órgãos internos, como por exemplo, dos batimentos cardíacos, dos movimentos aí do nosso processo digestório, que são os movimentos peristálticos do intestino. E esse ramo autônomo da parte periférica, ele vai ser dividido em dois: simpático e parasimpático. Bom, as neurofibras desses ramos inervam e os mesmos órgãos, porém em atuação, ele vai ser antagônico. O que é antagônico? Enquanto na função simpática ele dilata, na função parasimpática ele contrai. São movimentos contrários. Isso é o movimento antagônico. Enquanto um estimula, o outro órgão inibe. E na maioria dos órgãos, o simpático estimula o funcionamento dos órgãos, promovendo aí gasto de energia, enquanto o parasimpático ele inibe as atividades internas, promovendo a economia de energia. Então, o que ele fala para a gente? Que a parte simpática, ela vai dilatar a pupila, inibe a salivação, relaxa as vias aéreas, aumenta os batimentos cardíacos, inibe a atividade estomacal, estimula a liberação de glicose, inibe a atividade intestinal, estimula a liberação de hormônio das adrenais, glândulas que ficam em cima dos rins, e promove contrações e ejaculações. Então, cada parte em um tipo de órgão diferente. Já tudo isso com gasto de energia. Já a parte parasimpática, ela vai fazer o contrário. Enquanto uma dilata, a outra contrai. Enquanto uma inibe, a outra estimula. Lembra que não é regra, que o simpático sempre vai gastar mais energia e o parasimpático menos. Olha aqui, a gente tem um exemplo. Aqui na salivação, o simpático inibe a salivação e o parasimpático estimula, mas são sempre ações antagônicas. Então, o parasimpático contrai as vias aéreas, diminui os batimentos cardíacos, estimula a atividade estomacal, inibe a liberação de glicose, estimula a atividade intestinal, contrai a bexiga e promove a ereção. Bom, tudo isso geralmente a gente consegue sentir em uma situação de perigo ou de estresse. Por exemplo, vamos brincar de esconde-esconde. É uma brincadeira, por mais que pareça boba, quando a gente vai se esconder, os nossos batimentos cardíacos aumentam e a gente sente vontade de fazer xixi. Então, é o nosso sistema nervoso agindo sobre a gente. Então, dessa vez, nós temos aí uma situação de estresse ou de perigo, que mesmo que seja bobinha, como brincar de esconde-esconde, vai nos causar aí essas sensações. Quando você é assaltado, por exemplo, você fica numa situação de estresse, você fica aí numa situação de perigo. Então, você sente vontade de fazer xixi, o seu coração bate mais rápido, a sua salivação, você fica sem saliva, a sua pupila pode ficar dilatada, embora você não veja. Então, tudo isso acontece em situações de estresse. Tudo bem? E, para finalizar aqui, nós vamos para o que é chamado de ato reflexo. O ato reflexo ele vai acontecer por determinados estímulos ambientais e ele tem a resposta formulada pela nossa medula. Então, é quando você coloca a mão lá naquela superfície quente, por exemplo, e retira. E aqui ele dá o exemplo de uma pessoa colocando a mão num cacto, que seria o estímulo, sentiu a dor, ela vai tirar a mão rapidamente. E tudo isso acontece com o auxílio de neurônios e de nervos. Então, o neurônio sensitivo sentiu a dor,
manda a informação lá para o cérebro, a medula espinal, junto com o neurônio associativo, manda a resposta para o neurônio motor, que faz com que você tire a mão daquela determinada superfície.